Fábio Moraes falando aqui, e esse é mais um Negócios na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores que trazem dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada, sobre gestão, liderança e performance. Já aproveita e comenta lá no Instagram, @concretiza.podcast, o que está achando. E se você sonha em reformar seu AP, conheça a nossa patrocinadora, a Decorafit. Fazemos o seu projeto 3D, mostramos o orçamento completo e executamos a obra do início ao fim. Tudo com uma só empresa, com prazo e custo definidos desde o começo. Segue lá no Instagram, @decorafit_br ou acesse decorafit.com.br. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Negócio na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui é onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza. E aqui, galera, você vê papo sobre gestão, empreendedorismo, de fato com quem está tirando o negócio na prática, porque de fato o negócio bom é aquele que se concretiza. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, um grande amigo, o Rafa Tristão. Hoje a gente vai ver aqui, galera, sobre como inovar, sobre como pivotar e ver negócios com visão de futuro dentro da arquitetura. O Rafa é fundador da Arca, começou com esse negócio com um grande leilão de projetos, né? Vai trazer um pouquinho pra gente aqui como foi isso, o que é isso, e hoje se transformou aí num ecossistema. Esse negócio veio se transformando, eu acompanhei um pouco a transformação disso. Rafa, é um grande prazer te ter aqui, e eu vou começar com uma pergunta antes de você poder se apresentar um pouco aí. Quando é que você entendeu que a arquitetura precisava ser repensada, cara? Boa. Bom, primeira coisa, o prazer é todo meu aí, poder estar perto, a gente acompanha de longe o sucesso de vocês, né? Agora podemos estar perto de novo, já estivemos em alguns momentos. Sim. Então feliz de ver vocês crescendo do jeito que vocês estão e fazendo o mercado mudar, né? Então acho que é um pouco da raiz da sua pergunta. Nós, né? Cara, assim, primeira coisa que sempre me perguntam quando eu vou nesses lugares é se eu sou arquiteto, e eu não sou, e eu diria que o motivo da empresa existir hoje é o fato de nem eu, nem minha sócia que fundou comigo somos arquitetos. Então a gente teve a oportunidade de olhar para esse nicho, né? Porque a arquitetura é um nicho, querendo ou não, com outros olhos, com olhos de quem estava vindo de fora, vendo outros mercados se mexerem, se revolucionarem, e o mercado de arquitetura ainda muito preso a uma forma antiga de fazer negócios, principalmente. Então, acho que a primeira coisa nesse momento nosso de ver que havia uma oportunidade ali foi tomar uma decisão de entrar num mercado nichado. E eu me lembro que nessa época, a gente estava estudando de abrir uma empresa para ser uma empresa de tecnologia para arquitetura e design, que é algo, né, um pouco não convencional, ainda mais em 2016, quando a gente começou. Totalmente não convencional, né? Totalmente. Então, sim, na época tinha acho que muita gente estava fazendo mudanças para mercados grandes, e eu ouvi essa frase que eu achei muito boa. Tipo, olha, você tem dois caminhos. Você pode estar no rabo da baleia, então, que é você ir para um mercado muito grande e aproveitar qualquer fatia ineficiente dele, que naturalmente vai ser grande também. Ou você pode estar na cabeça do peixinho, que é você pegar um mercado muito nichado, que não tem ninguém olhando, justamente por aparentemente ser pequeno, mas você crescer rápido o suficiente para você conseguir direcionar as ações daquele setor. E aí a gente viu que tinha uma oportunidade diferente da gente ir pro desafio do peixinho, não vou dizer para a cabeça, porque demora para chegar lá. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade da gente fazer diferente dentro de um mercado que tinha muito pouca gente olhando, né, justamente porque as pessoas entendiam que era um mercado pouco escalável. E eu sempre achei que as verdadeiras oportunidades estão nos lugares onde todo mundo acha que já sabe como funciona. Então, acho que também tem várias formas de olhar para isso, né? Vou olhar para grandes problemas de grandes empresas, que é legal também, mas acho que tem muita gente olhando já. E esse tipo de lugar onde as pessoas, né, normalmente tem aquela resposta de por que você faz isso? Porque sempre foi assim, ou porque todo mundo faz assim e tal. Acho que ali tem muita oportunidade. O mercado de arquitetura, a gente via que era muito isso. Então, em resumo, a gente viu um mercado com assimetria de informações. Então, a gente tinha de um lado
as indústrias valorizando muito o papel do arquiteto na jornada da construção, do outro, o cliente valorizando pouco, e no meio do caminho, um mercado extremamente pulverizado, onde 92% dos escritórios de arquitetura e design no Brasil hoje tem menos de 7 pessoas, então, e é até uma sensação meio comum, assim, né? Quando você já é do setor, então você já conhece muitos arquitetos, mas normalmente quando você pergunta para alguém, pô, lembra de um arquiteto aí? Ah, lembra de uma prima que tem uma sócia, 2 estagiários, a tia que há 30 anos atua no setor, tem... É sempre esse modelo, né? tem 5 funcionários Sim. e tal, então é um mercado que, como ele tá normalmente até muito atrelado à assinatura, né, assim, até um lado um pouco artístico, né, não é à toa que é considerado humanatas ali, né, fica no meio do caminho ali do analítico com o artístico, cultural, etc. Normalmente os escritórios eles crescem em ticket e não necessariamente em estrutura, porque eles precisam fazer atendimentos personalizados e tal. Então, sim, a gente entendendo que existia essa característica do mercado, a gente falou, cara, aqui tem uma oportunidade, é um mercado bilionário. Então, só no ano passado, produtos vendidos em projetos de arquitetos superaram 50 bilhões de reais, então, um volume gigante. O mercado mal atendido, porque você tinha todas essas características que eu citei antes, e extremamente pulverizado. Então, nos anos 2015, digamos assim, que a gente tinha essa consolidação das redes sociais e das plataformas de conexão, nos parecia que fazia muito sentido criar algo para esse setor, e confesso que a gente não sabia direito como que a gente ia fazer. A gente sempre fala que a gente sabia uma direção, mas não sabia o caminho. E aí o caminho a gente foi construindo com o tempo, como você falou, né? Começamos de um jeito lá atrás, e hoje a gente já está em um outro lugar aí, mas sim, cada passo foi importante para a gente chegar onde a gente chegou. Mas, obviamente, vocês encontraram a dor no setor, aí no segmento, e por que nascer, por que a primeira, vamos dizer, onde o negócio sai do papel, ele foi o Arcaton, né? Uhum. Essa questão... essa forma de projetar, do cliente enxergar o projeto, né? Legal. Explica um pouco por que foi isso e o que é isso de fato, né? Tá. Cara, o motivo principal, assim, a gente tinha esse interesse de fazer algo diferente para esse setor. E o motivo principal de ter começado da forma que a gente começou foi que a gente optou por fazer uma empresa bootstrap total. Então, o que significa isso? A gente ia começar com o nosso próprio recurso. Então, apesar de ser startup desde essa época, a gente nunca teve muito aquela ansiedade de captar dinheiro de investidor, até porque é o que eu falei, a gente não tinha uma tese muito clara. A gente tinha uma vontade, um interesse e aparentemente uma oportunidade de se conectar nesse segmento. Então, a gente buscou algo que fosse... uma tese ou um produto legal o suficiente para uma marca querer investir, e fácil o suficiente de construir para que a gente pudesse receber hoje e entregar daqui a 30 dias. Então, quando a gente começou a olhar para essa relação, a gente viu que, de todas as relações que eu citei, a mais importante delas é que a indústria tinha muito recurso, queria se comunicar com o arquiteto e não tinha um caminho muito claro para conseguir falar em escala com todos esses arquitetos pulverizados do Brasil. Quando você tem muitos escritórios pequenininhos e poucas indústrias muito grandes, você cria esse gap. Uhum. Então, nossa ideia foi como é que a gente consegue criar uma maneira de conectar esses escritórios pequenos nessas indústrias grandes que querem falar com eles. E aí, eu já tinha tido uma experiência anterior no mercado de tecnologia, que a gente via muitos hackathons, né? Então, aquela coisa do desafio, maratona e tal, e sempre me chamou muita atenção que todo mundo olhava muito pro resultado, né? Quem foi que ganhou, quem foi que fez, o que foi desenvolvido, mas o processo era muito interessante, porque a galera sentava para discutir um determinado assunto, usava várias ferramentas e vários gadgets e tinha várias ideias ali naquele meio do caminho, e aquilo era muito valioso. Então, juntando essas duas coisas, por acaso até hoje de manhã eu falei essa frase, né? A maioria das minhas boas ideias vem tomando banho. Você tava, cara, viajando, pensando, pô, como é que a gente vai fazer isso daqui? E aí eu lembrei, falei, pô, e se a gente criar um hackathon para arquitetura? Que aí viraram, o nosso primeiro produto é o Arcaton. A gente registra essa marca, porque qual que era a minha ideia? Pô, vamos fazer um desafio de arquitetura, com isso eu vou atrair arquitetos que vão querer participar desse desafio, porque eu vou dar visibilidade para eles, mas o meu foco não é quem vai ganhar. O meu foco é o processo, porque durante esse desafio eles vão usar produtos dessas marcas que querem falar com eles. Então eu vou inverter a lógica. Em vez da marca ficar empurrando o catálogo, eu vou criar um lugar onde esses arquitetos vão querer aprender a usar os produtos dela porque eles querem ganhar um desafio. O ecossistema para facilitar a especificação. Foi isso. A gente gamificou o processo de especificação de produtos de arquitetura e design. Na verdade,
tornando bem simples. Acho que até eu nunca tinha usado essa frase, mas com a mas simplicidade... eu acho que o fato, assim, esse termo gamificação, cara, é um termo... A gente já utilizou isso também algumas vezes, mas acho que é justamente isso, né? É traduzido de uma maneira mais simplificada, né? Algo para você poder chegar no objetivo final ali, movendo algumas peças e tudo mais, né? Exatamente. Mas, cara, acho que é uma baita sacada e acho que desse grande projeto nasce a Arcademy. Né? Exatamente. Então, a gente começa com o Arcaton, vocês vão ver que são vários arcas até a gente entender que o nome da empresa deveria ser esse. Então, a gente começa com o Arcaton, essa gamificação de especificação de produtos. Isso vai crescendo, a gente termina o primeiro ano da empresa já com 3 mil arquitetos cadastrados nos Arcatons e tal, e a gente viu que... Cara, acho que até antes de você entrar na Arcademy, como é que foi a reação dos arquitetos, cara? A hora que você vem... Porque é um negócio, cara, novo, não existe nada né, nesse formato... E como é que foi a reação, né? Porque é isso, acho que a arquitetura, ela mistura um pouco de... Cara, desse mercado mais artístico, com algo mais criativo. Como é que foi a reação quando você lançou um negócio desse, justamente até porque você nem é do mercado, né? Como é que foi isso aí, cara? Cara, o que eu achei mais legal foi até bom você perguntar isso, porque o que eu achei mais legal desse movimento foi que a gente, quase que sem querer... começou a criar uma nova classe de arquitetos, que eram os arquitetos da nova geração. Então, até então, nunca tinha tido um marco de diferenciação de tipo, olha, agora a gente tem esse novo tipo de arquiteto, que é um arquiteto digital, é um arquiteto que quer encurtar o caminho dele para o crescimento, é um arquiteto que pensa diferente dos outros, inclusive em questão, a forma como eles pensam sobre a RT, a forma como eles pensam sobre a captação de clientes, a forma como eles pensam sobre o posicionamento deles, que já começava a ser digital nessa época, né? Então você já via uma mudança muito clara que os arquitetos não queriam estar na Casa Cor. Eles queriam ter um Instagram mais bombado, por exemplo. Então, a gente naturalmente trouxe esse tipo de arquiteto para a nossa estrutura, porque eles olhavam para a gente como uma oportunidade. E era o que a gente queria. Então, a gente premiava esses arquitetos em diversas escalas, desde ir para Milão até receber um determinado prêmio na casa dele. E isso, para eles, era conteúdo. Então, a própria produção do projeto, eles não viam como um trabalho jogado fora ou tô gastando um dinheiro à toa. Eles entendiam que o portfólio poderia ser importante por si só, porque eles iam usar nas redes sociais deles. Então, a gente começa não vou dizer que construir uma nova categoria de arquitetos, mas reunir uma nova categoria de arquitetos que estava até então sem uma representatividade clara. E eles começam a se conectar ali, vários deles são amigos até hoje, vários são amigos nossos até hoje, e eles começam a se encontrar ali, a assumir essa identidade de uma nova geração da arquitetura e do design brasileiros. Então isso pra gente foi muito legal, mas ficou muito claro que a gente era super atrativo para esse público e pouquíssimo atrativo para escritórios já consolidados. A velha guarda, sim. Até natural. Quando a gente começou, eu fui bater na porta dos arquitetos famosos, porque era, sei lá, era o que você conseguia encontrar, né, na internet, na Casa Cor, na Casa Vogue. Tal. Então a gente foi lá e a gente batia na porta dos caras, o cara meio que, tipo, deixava a gente tomando chá de cadeira lá, e aí o estagiário chamava, pô, eu gostei disso daí. Aí ia no outro escritório, o arquiteto júnior, pô, eu gostei disso daí. E quando eu vi, falei, cara, a gente tá indo no público errado, a gente tem que falar com a galera do escritório, e não com o dono. Então foi assim que a gente foi crescendo como empresa. Ô, Rafa, o sonho disso, né, esse modelo de como projetar, qual momento vocês estão com isso hoje e qual que é a visão de futuro desse tipo desse produto da Arca, né? Legal. Porque eu vejo que isso é uma nova forma de concepção de como esses projetos eles vão ser contratados, né? É isso. A gente sempre viu, e a gente ainda vê uma dor muito grande na arquitetura, porque, obviamente, quando a gente fala de grandes nomes da arquitetura, que são basicamente a classe A acima, né? Contrata um arquiteto para ter um estilo muito único, para ter um negócio muito customizado ali e tal, e obviamente o investimento disso vai trazer, né, uma consequência, ele vem carregado dessa concepção tão artística, né? Uhum. A gente, como Decorafit, vê também a gente trabalha muito para democratizar essa arquitetura, né? Para levar casas bem concebidas para a grande classe média, né? Legal. E eu acho que é um pouco desse movimento, né? Então, como é que você vê isso a médio e longo prazo aí? Pois é, então hoje a gente, acabei nem falando muito disso, mas a gente começa sendo uma empresa muito voltada para o arquiteto, para a indústria, e a gente entende que a gente tem que
em algum momento ali, a gente vai falar disso aqui ao longo da jornada, a gente entende que tem que transcender isso para o consumidor. Porque da mesma forma que a gente tem essa nova classe que eu citei de arquitetos que pensam diferente, eles são motivados por uma nova classe de consumidores que também consome diferente. Então, que eu acho que está muito dentro do que você falou. A gente tem hoje o timing perfeito, porque as pessoas, elas têm muita informação na mão, elas querem muita praticidade e elas querem cada vez mais do que a geração anterior. Então, a gente vem de um país que historicamente foi muito baseado na autoconstrução, na construção pouco profissionalizada, etc., porque tinha um gap muito grande, até pela desigualdade que o nosso país teve durante muitos anos, tinha um gap muito grande. Ou você era muito rico e ia investir muito, até eventualmente em coisas supérfluas na sua obra, ou você, cara, é muito raiz aqui, vou fazer na mão, vou fazer aqui na marra, do jeito que não tinha condição de ter acesso a um serviço desse. Exatamente, então não tinha o meio do caminho. Hoje, na verdade eu diria até que é o contrário disso, a gente está achatando essa pirâmide, então nem o muito rico tradicionalmente já vê tanto valor em gastar um dinheiro que ele não precisava gastar, porque isso já é cafona hoje em dia. Sim. Então ele começa a entender, a buscar formas mais otimizadas e eficientes de investir o recurso dele, e nem também as pessoas que investiam, que não viam valor na profissionalização, querem mais estar nesse lugar. Elas querem profissionalizar sim, porque agora elas têm mais segurança de que elas estão fazendo o melhor investimento. Porque o medo dessas pessoas era estar gastando um dinheiro que não precisava. Então, quando você dá acesso à informação, quando você tem um processo de contratação que é muito claro, muito transparente, você dá segurança na pessoa de que ela está fazendo o melhor investimento para ela. Então, a gente vê isso em outros setores. Então, a XP, por exemplo, não inventou a Bolsa de Valores. Ela já estava lá, todo mundo podia investir. Mas antes as pessoas não tinham segurança. Deu acesso, né? Segurança. Você não tinha segurança. Beleza, vou investir na bolsa. Tem que parar, vou estudar, vou sentar, vou ficar lá olhando e tal. Cara, hoje você tem um assessor de investimento que você entende que ele cobra um preço justo porque você tem acesso à informação, à transparência, tem uma forma de se comunicar com ele que é muito clara. Você investe nele via XP, via BTG e etc e tal. Então, o que eu vejo o nosso mercado está passando por essa transformação. Das pessoas entenderem que tem uma forma muito mais eficiente hoje de você investir no seu projeto de arquitetura, na sua obra, na sua reforma. Então, e até para você poder comparar. Você pode ainda optar por fazer de maneira pouco profissionalizada, se você quiser, mas pelo menos hoje você consegue entender o risco que você está tomando. Sim. Então, eu vejo que é muito dentro da resposta da primeira pergunta que você me fez. Essa nova classe de arquitetos, ela na verdade é motivada por uma nova classe de consumidores, que vem com força, quer agilidade, quer praticidade, e vai encontrar empresas que estejam dispostas a fazer isso, como a Decorafit, a Arca, e dentre outras. Sim. Então, acho que até quanto mais, melhor, porque tem muito mais demanda do que oferta hoje. Então, você sabe muito bem que não é fácil fazer, mas a partir do momento que a gente começa a olhar para esse mercado como um mercado que ainda está em crescimento e ainda está se profissionalizando, a gente vê a quantidade de oportunidades que tem. Sim. Então, acho que é mais por aí. E aí, acho que desse movimento nasce a Academy. Isso. Aí na Academy, é bom que a gente está indo e voltando aqui na linha do tempo, mas a partir do Arcaton, que a gente tem um volume muito grande de arquitetos já na nossa base e indústrias que se relacionam nessa gamificação de especificação, a gente começa a olhar, como é que a gente pode ajudar esses arquitetos de uma maneira mais perene? Porque os concursos, o Arcaton, na verdade, um grande concurso de arquitetura, eles eram pontuais. Como que a gente, depois que acaba, como é que a gente faz para ir fomentando? E aí a gente viu uma outra característica desses profissionais, que a maioria deles, você vê que eu citei ali, né? Eu vou no escritório do arquiteto famoso, aí o arquiteto júnior dele se interessa. Quem era o nosso público? Eram os recém-empreendedores, que a gente chama. Então, são profissionais, não são necessariamente recém-formados, eles já trabalham no escritório, já têm projetos, mas eles fazem projetos por fora porque eles têm o sonho de abrir o escritório deles. Porque num mercado pulverizado como o que eu falei, você acaba tendo um limite de crescimento dentro de um escritório. Você não vai ser maior do que o cara que leva o nome do escritório, por exemplo. Então, você precisa sair e montar o seu. E aí, o que a gente via era, os arquitetos e arquitetas, eles aprendem o ofício, mas não a profissão. Porque, no fundo, eles aprendem a projetar, aprendem a desenhar, enfim, aprendem os softwares, tudo que tem que aprender. Mas empreender nesse setor é muito diferente. E a gente viu que isso era uma dor comum de todos os que participavam dos concursos, ou da maioria que participava dos concursos.
A gente falou, então vamos criar. Aí outra coisa que eu peguei também no mercado de tecnologia da minha primeira experiência, uma aceleradora de escritório de arquitetura. Porque existiam aceleradoras de startup e não existiam aceleradoras de nenhum outro setor. Eu falei, por que isso? Vamos criar uma aceleradora de escritório de arquitetura, que era um ambiente. Inicialmente até eram coworkings mesmo físicos, né? Que a gente tinha vários escritórios de arquitetura ali dentro. Compartilhamento de mesas, compartilhamento de sala e tal. Cara, uma ideia fantástica. Trazíamos empresas, o próprio Decorafit, quando veio para São Paulo, a gente trazia empresas do setor para trocar também. Então imagina você tem esse escritório pequeno de arquitetura, levanta, dá 2 passos, tá o Fábio ali para tirar uma dúvida de obra. Para o Fábio é ótimo, o Decorafit pode eventualmente oferecer a obra para aquele cliente do arquiteto, para o arquiteto é ótimo, porque ele já está tirando uma dúvida super técnica que ele nem precisava saber. Então, a gente criou esses ecossistemas, chegamos a ter 6 escritórios no Brasil todo, 6 aceleradoras mesmo, e aí a gente, em 2019, transforma a aceleradora num movimento de digitalização ali, graças a Deus foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a gente digitaliza a empresa para essa aceleradora ir para o ambiente digital. Então, a essa altura, a gente já tinha, uns 16 mil arquitetos nas academies ali cadastrados e tal. E a gente joga isso para o ambiente digital para oferecer essa relação de conteúdo para todos os arquitetos, né, do mundo, sei lá, mas principalmente do Brasil. Uhum. Aí, quando a gente faz esse movimento de digitalização que vem a pandemia, a gente cresce muito o número de escritórios. Mas o que é essa digitalização, né? Só o pessoal Inicialmente, a gente só transformou em uma plataforma de conteúdos digitais de empreendedorismo para arquitetura. Só que a gente viu que isso foi uma motivação muito da pandemia. A gente falou, a gente agora precisa dar um segundo passo para as marcas voltarem a se conectar na especificação desses escritórios, porque tudo, no fim das contas, é um negócio. Então, a gente precisava que as marcas vissem esse valor de especificação, que era o que a gente tinha no Arcaton lá atrás. E nos ambientes físicos dos coworkings, mas no digital a gente ainda não tinha. O Arcaton, ele já rodava em base em alguma plataforma que vocês faziam essa gamificação? A gente começa a empresa muito offline, tá? Assim, a gente era uma empresa... Eu diria que a gente era uma empresa digital, mas não tecnológica. Tá? Então, a gente sempre foi muito digital, todas as inscrições eram digitais, a relação com eles era digital. A gente fazia muitos eventos físicos, presenciais, desculpa. Então, os Arcatons eram presenciais, a gente invadia... Caramba, já fechamos o D&D várias vezes, com um monte de mesa de trabalho, um monte de arquiteto trabalhando, umas loucuras que a gente fazia, assim, em vários lugares diferentes do Brasil. E porque a gente entendia que, como a gente estava começando, a gente precisava, não dava para dar um cavalo de pau no mercado, a gente precisava se conectar com o que os arquitetos estavam mais acostumados, que era o presencial. Então a gente foi digitalizando aos poucos, mas é isso, a gente era uma empresa digital, porém não tecnológica. A partir da pandemia, a gente investe bastante em tecnologia, porque aí era o shift que a gente precisava para que todo mundo também entendesse que o digital era o caminho do futuro, e que com tecnologia você conseguia explorar o digital melhor. Uhum. Então a gente sempre tivemos plataformas próprias, mas até por não captarmos dinheiro, porque tecnologia custa caro, né? A galera olha como ela escala depois, mas o início não é fácil. Então a gente não tinha investidor, então a gente foi fazendo muito aos pouquinhos, construindo isso, até que na pandemia a gente faz dá um shift ali no modelo de negócio e vai para o digital também com a especificação, com a criação do Arcabox. Então a gente cria... Justamente isso que eu ia te perguntar. Então nessa digitalização pós-pandemia que você trouxe o Arcabox também. Isso, exato. Que hoje é uma das maiores plataformas de especificação de produtos do Brasil e do mundo. Então ano passado foram 2,5 bilhões de reais movimentados dentro do Arcabox só em especificações de produtos de projetos. Então a gente... O que é basicamente o Arcabox? É uma ferramenta que facilita a especificação dos arquitetos dentro dos projetos deles. Então, uma ferramenta gratuita para o arquiteto, ele consegue sugerir blocos 3D, a gente tem hoje módulos de AI para ele pesquisar o melhor produto, pode jogar um estilo lá que vão aparecer os produtos para ele, os produtos são sempre atualizados, enfim, é um ambiente digital de especificação e a gente gera relatórios de inteligência de dados para a indústria. Então, quem financia o crescimento dessa ferramenta e essa otimização do trabalho do arquiteto é a indústria que está interessada em entender como que ele está usando produtos. Sejam produtos dela ou de outros clientes sentido, ou do mercado. Então, você vê que a lógica ela segue a mesma desde lá de trás. A forma como a gente vai fazendo é que foi evoluindo
Com, acho que aprendizado também, né? E isso para a indústria é um tiro de sniper, né? Porque acho que a indústria, o que ela mais quer saber é como que esse consumidor se comporta, né? Exatamente. Pô, e você tem um canal onde você consegue extrair dados para a indústria, né? De uma maneira tão assertiva, né? Um dado tão preciso, cara, é um negócio, enfim, é ouro, né? Porque ele tá super claro lá. Tá aqui no Ceará, o produto mais usado do seu segmento é esse aqui e aquele lá. Então, e não é nem o mais vendido, né? É o que vai vender. Então, sim. A indústria que sabe usar isso direito consegue ter uma eficiência de venda, inclusive, muito maior. Sim, com certeza. E o que a gente vê é as indústrias que hoje, do nosso setor, elas estavam muito longe do consumidor, porque você tem a indústria, às vezes você tem um distribuidor, depois um revendedor, o arquiteto e aí o cliente. Então, uma cadeia muito grande. Não chegava, sim, né? Sim. Ficava muito longe. Então, a gente conseguiu encurtar um pouco essa cadeia da especificação na geração de dados. Hoje, um volume muito grande. A gente está com hoje são 113 mil arquitetos usando ativamente o Arcabox no Brasil. Então é bastante gente. É gente. Se considerar que acho que são 230 mil no Brasil hoje, então já tem um volume considerável. E acho que quase 300 indústrias conectadas também na plataforma. Então, 300 indústrias? 300 indústrias. Muitas delas, inclusive, não são clientes nossos, são produtos que estão espalhados aí pela internet que os arquitetos pedem para a gente colocar, e a gente sobe os produtos lá também. E aí as indústrias que estão interessadas em ter acesso aos dados, essas são nossos clientes. E o Arcabox, ele tá e continua numa constante evolução, né? O que você imagina com esse produto aí daqui a pouco, né? Cara, assim... Pra onde tá indo isso? Pois o que a gente vê é, cada vez mais, a gente ainda... Nos últimos anos teve uma dificuldade grande da indústria mesmo se adaptar a usar esses dados, porque também tinha já uma estrutura muito... um status quo mantido há muitos anos ali de fazer as coisas da mesma maneira. Então, hoje você vê que indústrias já estão mais voltadas a tomar decisões data-driven ali, né? Então, centradas em dados e tal. Isso acho que é um caminho que vai continuar só crescendo, ainda falta muito para esse mercado se atualizar nisso. Do lado dos arquitetos, o que eu vejo é que as tendências elas são cada vez mais líquidas, eu diria assim, e muito rápidas. Antes você tinha ciclos muito longos de tendência, né? Então, se você começa a pegar os mais recentes, cara, sei lá, entra o Buckley moda, ele já sai em 6 meses, 7 meses, já entra outro. Então, o ciclo de tendências tá muito rápido, porque do mesmo jeito que o cliente tem mais acesso à informação, os arquitetos também. Então, eles estão o tempo todo vendo tudo, gostando de coisa nova, mudando. Eu acho que o que é muito legal dos arquitetos dessa nova geração que a gente chama, é que eles têm até uma assinatura mais difícil de entender. Ela é uma assinatura muito mais sutil do que a assinatura dos arquitetos anteriores. Que tinham aquela coisa mais marcada do aquilo ali é uma casa do fulano. Não vou ficar citando nomes aqui, mesmo. Aquilo ali é uma casa do cicrano. Então, ou da fulana. Hoje você vê que os arquitetos eles têm um fio condutor, esses da nova geração, mas eles já mudam muito rápido a forma que eles estão fazendo. São muito mais generalistas do que... dinâmicos. Dinâmicos, os caras estão ali porque, de novo, é o que o consumidor quer também. Ele não quer mais as coisas datadas nem marcadas. Então, isso é muito legal e isso a gente consegue acompanhar muito na plataforma. O produto, às vezes, bomba durante 2 meses. Eu ia falar justamente isso. Então, cara, assim, o Arcabox acaba sendo um grande centralizador de tendências, né? Porque, estão as feiras grandes de arquitetura trazendo tendências que estão saindo aí na indústria. Isso já está diretamente conectado no Arcabox e, obviamente, os arquitetos conseguem se atualizar sobre isso de uma maneira rápida, que chega para o cliente de uma maneira rápida. É isso. Né? Ou seja, o ecossistema ele é muito dinâmico, né? A gente, guardadas as devidas proporções, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente, é como se fosse a revolução que a gente trouxe para os dados do nosso setor, é como se fosse o Google quando ele entra no mercado de publicidade e propaganda, que você tinha ali, sei lá, as revistas que falavam o que era tendência. Sim. E que, muitas vezes eram metodologias difíceis até de padronizar. E chega um player falando, não tô te dizendo o que é tendência, tô te falando o que as pessoas estão buscando. É isso aqui. Ponto. Você faz o que você quiser com essa informação. Você quer usar a informação da revista para alguma coisa, você usa. Quiser usar a minha para outra, você usa também. Então, no fundo, a gente entra como um complemento que antes não existia, de um dado de comportamento mesmo. Então, o que esses arquitetos estão buscando para os projetos deles? Não é nem dado de venda. Quando eu te digo 2,5 bilhões de reais de produtos especificados, é porque eu não sei nem dizer quanto disso foi vendido, mas eu consigo dizer o que esses escritórios estão
orientando, o que eles estão querendo colocar nos projetos. E aí tem uma série de inferências que você faz em relação a isso. Então, eu diria que é um pouco da mesma dinâmica de mudança comportamental do mercado que o Google teve que fazer final dos anos 90, para o mercado de publicidade começar a entender que, cara, não é que a Globo vai morrer de você botar lá não vai mais ter propaganda no meio da novela. Vai ter. Mas agora você também tem uma forma de fazer marketing completamente diferente, que é, cara, direcionada, com dados e etc. Então, e até trade marketing, desenvolvimento de produto. Então, respondendo até a sua pergunta, o que eu vejo acho que agora, do lado da indústria, a indústria vai começar a pensar no desenvolvimento de produtos de uma maneira muito mais analítica do que ela pensava antes. Isso a gente já está vendo. É até algo que a gente vem brigando há muitos anos e agora começa a virar realidade. Do lado do profissional, ele está sempre buscando novos produtos. O profissional da nova geração, e 2025 é um ano marcante porque é o ano que os millennials, a soma dos millennials, geração Z, etc., supera em volume de projetos de arquitetura todas as outras gerações. Então começa a ter esse shift grande desse novo profissional, que ele não quer mais usar sempre os mesmos produtos. Porque antes era eficiente para um escritório de arquitetura usar os mesmos, porque, cara, você já tem um fornecedor. Cômodo, né? Você já acomoda ali, porque o profissional, o arquiteto, eles vendem tempo. Então, quanto menos tempo você gastar, melhor. Mas hoje, eles já começam a ver que tem um consumidor que você consegue vender mais se você vender melhor também. Então, já temos arquitetos com essa noção de que não querem usar os mesmos produtos, querem um dinamismo de produto maior, querem acesso à informação de produto também maior. E, sem dúvida nenhuma, aí eu vou falar o que não mudou e que eu não acredito que vai mudar, serviço. Principalmente por isso que eu falei, o arquiteto vende hora. Sim. Então, tem muita gente que acha que ele vai especificar essa xicrinha com esse pratinho, porque ganha mais comissão e RT. Não é isso. Primeiro que a RT é mais ou menos padronizada quando a gente fala no geral. Então, ele vai ganhar, seja em um ou seja em outro. Mas esse produto é mais caro, então ele percentualmente ganha mais. Ele não está tão preocupado com isso daqui. Na verdade, ele está zero preocupado com isso. Ele quer manter a integridade do projeto dele. E quando eu digo integridade que o projeto seja entregue ali mais ou menos com a mesma lógica que ele pensou, porque isso vai dar para ele uma boa relação dele com aquele cliente, ele vai conseguir entregar o que ele queria e vai dar para ele portfólio para os próximos projetos dele. Sem então dúvida. Isso é o número 1. Número 2, ele quer gastar o mínimo de tempo possível na gestão de algo que não era para ele se preocupar, que é a entrega do produto, que é a obra. Vocês sabem muito bem disso. Acaba que ele é corresponsável quando entra. Então, se alguém contrata a Decora Fit, quer que se entregue se foi o pintor que atrasou, se foi o cara do azul. Hoje as pessoas querem, cara, comodidade. Ninguém quer saber. Então, sim. Tanto o arquiteto quanto os consumidores, eles topam pagar, mas eles querem serviço, eles querem receber aquilo que eles contrataram. Então, isso é o que a gente tem visto mais, e acho que é a tendência aí para os próximos anos. E um crescimento do mercado. A gente não só está vendo esse crescimento, como está tentando participar dele, né? Sim, sim. Cara, show de bola. Dado esse momento, né, que teve, obviamente, essa grande comunidade, esse grande pool, vocês tiveram aí um momento bastante emblemático que foi vocês foram investidos, né? Isso. Que acho que foi um turnaround grande aí do business, né? Conta também um pouquinho o que trouxe isso, né? E quais foram os passos aí depois, né? Boa. A gente... Acho que deu para dar um resumo da primeira fase que eu chamo da empresa, que foi esse nosso crescimento em busca ali de se consolidar no setor como um grande player de dados, de tecnologia para o arquiteto, de facilitar a vida do arquiteto, dar visibilidade para esse arquiteto da nova geração. A gente levantou muito essa bandeira e de ser um player que gerava dados e fazia um marketing analítico para a indústria. A gente conseguiu chegar nisso. Mas aí, 2022, que a gente estava com isso muito bem consolidado, a gente começa a olhar para o que mudou do mercado pós-pandemia, porque a gente passou por um evento, sei lá, insano, sim, né? Um cometa que caiu na nossa sociedade, que traz muitos problemas, mas a gente começa a olhar também para o que ele trouxe de oportunidades. Então, a gente sentiu muito que na pandemia o que a gente fez foi digitalizar o que a gente já fazia. Vamos focar no que não vai mudar e digitalizar, aproveitar o momento para digitalizar tudo, construir um pouco mais de tecnologia. Rafa, antes de você continuar, deixa eu fazer aqui
um merchan da nossa grande patrocinadora desse podcast, a Decorafit. Se você está buscando reformar seu apartamento, quiser resolver a sua dor de prazo e custo, falando com uma única empresa, procure a Decorafit. No Instagram, @decorafit_br ou no www.decorafit.com.br. Lá você encontra as melhores soluções, tendências de mercado e tudo que você imagina para você poder realizar o seu sonho de reformar. Vamos lá. Boa. E eu assino embaixo, hein? Pega o gancho aí. Bom, aí a gente começa a olhar no fim de 2022 o que mudou pós-pandemia. E percebemos que tinha uma oportunidade grande, que era a gente começar a participar da relação com o consumidor final. Então, o que realmente mudou no nosso setor? Os consumidores começaram a contratar arquitetos online. Então, como a gente tinha muitos arquitetos na Academy, a gente conseguia ver ali isso crescendo nos dados que a gente coletava, tipo, cara, o que tá acontecendo, né? Segundo semestre de 22 foi quando a gente teve o primeiro estalo, assim, mas isso já vinha acontecendo desde 2020. A Decora nasce em 20 pós-pandemia, né? E a grande incógnita nossa no negócio era como vender uma reforma por uma reunião online, cara. Então, olha que loucura. Mas você sabe que isso daí, se fosse 2019, não era impossível. Não ia conseguir. Era impossível de pensar. Por isso que pandemia foi um marco mundial nisso que... Falei, cara, a gente não tinha pivotado o modelo sem a pandemia. A gente foi a mesma coisa. Porque o que já existiam plataformas de decoração online, ou até mesmo plataformas de digitais, digamos assim, ou empresas, né, empreiteiras digitais, vamos dizer assim, que o cara tem ali um processo e tal, mas no fim das contas ele ia lá numa reunião para fechar, sempre, ia lá ver, medir e tal. O que acontece na pandemia, que eu acho que é como tem que ser esse tipo de mudança sistêmica? Ela parte do consumidor. Porque o consumidor preso em casa e querendo reformar, né? Teve isso, a gente teve um boom de reforma. Todo mundo começou a olhar para casa. Começou a olhar para soluções. Beleza, como é que eu resolvo o meu? Virou um problema dele. Antes era um problema nosso. É isso. Como é que a gente vende online? Aí mudou, louco, virou um problema dele. Como é que eu compro online? Sim, então, ele toma um pouco mais de risco. E aí a gente está dizendo de tickets muito mais altos. Sim, porque não é um Get Ninjas, não é um arquiteto de bolso que o cara vai gastar R$500, R$1.000. Estamos falando nosso ticket médio de projeto hoje, vou explicar o que a gente faz, é R$15.000. Então, pô, sim, é o nosso, né? Então, com obra completa. São tickets muito, muito maiores. E aí, isso, agora até meio natural a gente falar de fazer uma reunião online com alguém e fechar um contrato de 100 mil, 200 mil, 600 mil reais, mas isso em 2019 não era assim. Não. As pessoas queriam lá apertar a mão, até tinha call, tinha não sei o que, mas enfim. Então, foi essa a conclusão que a gente chegou. De novo, olhando para o que estava todo mundo olhando como uma coisa meio... Ah, não, beleza, o cara viu meu Instagram, eu sou do Rio Grande do Sul, ele é de Goiás, ele viu meu Instagram, gostou, vou fazer projeto, vou entregar e tá tudo bem. É a mesma coisa que antes, mas estou vendendo online. E ninguém parou para se tocar que isso era uma mudança comportamental e que isso destravava muita coisa. E aí a gente falou, opa, isso aqui é uma outra oportunidade da gente crescer. Por quê? Se a gente cria uma plataforma que orienta esses clientes sobre como contratar online, a gente alimenta o nosso setor, porque a gente vai ter mais projetos para os arquitetos, e alimenta a indústria, porque a gente vai ter mais produtos especificados nos projetos desses arquitetos que estão contratando. Então, olhamos e vimos, cara, isso aqui é uma oportunidade. Agora, como é que a gente cria essa plataforma? Aí a gente volta lá atrás para o que eu falei dos hackathons, que, pô, tava todo mundo olhando, né, fazia o hackathon e olhava pro objeto final, que era o vencedor do concurso. A gente fez os nossos concursos do hackathon olhando pro meio. Só que no final a gente entregava um projeto. Eu falei, pô, e se a gente pegar nossa dinâmica de concursos de arquitetura e transformar numa plataforma para o cliente que está a fim de contratar um arquiteto online, porque ele quer praticidade, ele não quer sentar para tomar cafezinho, ele não quer ouvir uma proposta de 60 mil, outra de 18 mil, outra de 6, porque ele não sabe avaliar qual que é melhor. Um oferece banana, o outro maçã, como é que compara as duas coisas? Pô, se a gente cria um ambiente que ele vai definir qual é o briefing, ele define quanto ele quer gastar, e a gente vai encontrar os arquitetos que querem fazer aquele briefing dentro do valor que ele quer gastar no tempo que ele precisa. Então a gente inverte um pouco a lógica e devolve o poder para o consumidor para que ele possa contratar o arquiteto nas melhores condições e a gente faz um concurso de arquitetura para ele. Então, como se cada um pudesse ter seu próprio concurso de arquitetura, que é a forma como as grandes empresas contratam arquitetos há muitos anos. Né? Não só grandes empresas, mas até o setor público, enfim. Então, se essa é a melhor maneira de contratar,
por que a gente não viabiliza isso para todos os consumidores? Essa foi a lógica, a gente sabia fazer concurso de arquitetura, a gente tinha uma base muito grande de profissionais, mas o que faltava é que a gente não tinha uma base de consumidores finais. Então a gente monta essa tese, fala, cara, beleza, agora a gente tem empresa muito estruturada para o B2B, digamos assim, né? Para arquitetos e indústria. A gente tem uma tese, a gente sabe o que tem que fazer, mas o jogo do consumidor final é um jogo muito diferente, né? Você gasta muito dinheiro até você construir sua base. E aí a gente foi buscar empresas, fundos de investimento que se interessassem em participar. Aí vem nosso primeiro investimento já, 7 anos depois da fundação da empresa. A gente começa a buscar empresas, em fundos que se interessassem por essa tese, dessa maneira nossa de fazer as coisas. De tipo, olha, a gente vai começar aos poucos, vamos construir tecnologia, vamos buscar esse consumidor final, e a partir do momento que isso aqui der certo, a gente vai olhar para o futuro da empresa. A gente nunca foi uma empresa muito que estava ali preocupada em fazer mais uma rodada depois e nem outra, e isso dificulta até uma captação, porque você tem que achar fundos que também estejam alinhados a topar um investimento em algo que é quase um private equity de risco e não necessariamente um venture capital tradicional. Mas encontramos e foi ótimo. Em 2023 a gente capta com essa tese, começa a montar a plataforma. Na verdade, já no meio de 2023 a gente monta, final de 2023 a gente já estava rodando com ela. E ano passado foi o primeiro ano que a gente rodou com a plataforma da Arca, né? A empresa passa a se chamar Arca, com todo o lado B2B alinhado ali dentro, e também agora com esse guarda-chuva B2C, que é a plataforma Arca. Quem entrar em arca.com.br vai ver lá. A gente montou um simulador de projeto, então a gente facilita muito a vida do cliente. Hoje a gente tem mais de 20 simulações por dia de pessoas ali que estão querendo ver quanto custaria um projeto, o que dá para ela fazer, se ela pode oferecer A ou B, o tipo de escritório que ela quer, enfim, para facilitar a vida mesmo do consumidor, e para o consumidor poder começar ali um novo projeto, uma nova concorrência de projeto lá dentro. Então, a gente vira uma plataforma de concorrência de projeto, e ano passado já representa, assim, 40% da nossa receita. Esse ano já superou os 50%, aí provavelmente a gente, em breve, vai ser a maior receita da empresa, porque faz sentido que seja, né? Ela é o topo do funil do nosso mercado. Ela é pra gente também transformacional, porque a gente muda o setor, a gente faz com que mais pessoas consumam arquitetura. Pra você ter uma ideia, no Brasil hoje, de todas as obras que são feitas, só 9% são feitas com arquiteto. Então, um número muito pequeno. Né, cara? Quando você pega países até correlatos, assim, México 23%, Turquia 24%. Então, você tem uma relação ainda muito descasada de contratação, justamente por essa cultura e tudo, e é algo que a tecnologia normalmente resolve muito bem, principalmente no Brasil. O Brasil é um país que se digitaliza muito rápido. Sim. Então você vê como que a população se bancarizou com a criação dos bancos digitais, enfim, o próprio exemplo que eu dei de investimento na bolsa. Acho que a gente tem um histórico bom disso daí, a gente está muito apegado nisso daí e tentar mudar a cultura do brasileiro. E uma dúvida, né? Qual que é o papel desse investidor profissional nesse movimento de transformação da empresa aí? Como foi isso, né? Pessoal, foi basicamente um smart money aí, o pessoal colocou, né? Obviamente investiu para esse próximo passo da empresa, ou eles de fato ajudam? Como que é essa relação? A nossa relação foi muito boa desde sempre com os investidores. Eu acho que quando a gente fala de investimento, muita gente fica pensando só na dificuldade de encontrar um investidor que está disposto a colocar o dinheiro, e pouca gente lembra que você tem que também encontrar um investidor que você esteja disposto a receber dinheiro dele. Então, eu acho que esse processo talvez seja o mais difícil, porque tem muita ansiedade envolvida, muitas vezes não dá para você escolher direito. Então, é uma escolha delicada, mas no nosso caso, a gente conseguiu realmente acertar investidores que conseguiam agregar exatamente o que a gente queria. Então, não só o dinheiro em si, mas a forma de lidar com a gente no dia a dia. Vou citar o nosso caso. Pode fazer jabá aqui dos investidores dos fundos? Eu acho que não tem problema nenhum. Então tá bom, beleza. A Ace foi o nosso investidor líder da rodada. E, cara, recomendo para todo mundo, porque é um fundo que eles têm desde a aceleração de projetos early stage, passando por investimentos mais maduros, enfim, chegando até investimentos maiores. E eles têm também braços de inovação corporativa dentro de empresas grandes. Então, eu pelo menos nunca vi outro fundo que tivesse isso. Eles conseguem
te conectar a clientes. E para mim não tem investimento melhor do que ele conseguir te colocar no mercado. Óbvio, sim. Então é um não apoio é só um dinheiro, né? Não é só um dinheiro, é um apoio de go-to-market muito claro. Eu diria que todo o resto, cara, sempre quanto mais gente pensando alinhado com você, melhor. Então, isso acho que qualquer fundo que tiver ali vai estar com skin in the game, vai querer também. Você fez um mínimo de alinhamento anterior. Mas eu vejo que eles tinham um diferencial muito, muito grande dessa relação da área deles de inovação corporativa, que traz não só muita experiência, mas muitos contatos. Então, eles fazem um evento anual deles, cara, várias empresas grandes lá, que são clientes deles também. Então, isso você já faz muito networking, já fala do seu produto, fala de soluções, ouve também muitos dos problemas, e, enfim. Então, acho que isso, por um lado, foi muito bom. Do outro lado, a gente teve a Quartzo Capital, que vem com o FUNCES, né? Eu e a Rafa, minha sócia, a gente é capixaba. Então, o Fundo Soberano do Espírito Santo investindo na gente, pra gente é um privilégio, um prazer a gente poder voltar pro Estado com esse apoio. Então, traz também uma outra bagagem que é incrível. Para quem não conhece o FUNCES, dá uma olhada, estão sempre com editais abertos, porque eles trazem toda a experiência de fomentos estatais para o seu negócio. Então, desde a ajuda tributária que eles já me deram, até, cara, abrir os nossos olhos para a facilidade que eles dão para captar uma verba de incentivo no FINEP, enfim. Então, a gente teve uma composição de fundos que foi muito boa, e nessa mesma rodada a gente traz também 2 estratégicos, uma loteadora e um player de construção civil, uma incorporadora mesmo, porque pra gente também era importante ter a visão deles. Então a gente fez uma composição, foram 4 investidores nessa mesma rodada, uma rodada até pequena, né, assim, lógico que pra gente foi muito importante. Sim. Mas a gente traz esses 4 players, cada um com uma função muito clara, né? E legal, que funcionou muito bem. Talvez também a gente tenha dado um pouco de sorte aí de ter funcionado tudo do jeito que a gente imaginou, mas funcionou muito bem. Nossos investidores já contrataram a gente para o projeto diversas vezes, sempre de desconto, inclusive. Então, puta, maravilhoso. Estão sempre apoiando, sempre que a gente precisa, passa a mão no telefone, eles atendem, ajudam no que puderem. Então, assim, até já que eu falei o nome dos outros 2, mas é a Soma Urbanismo e a Mocelin Engenharia também que investiram na gente. Legal. Então, que estão fazendo uma revolução no Espírito Santo do real estate, repensando o real estate, já estão super colhendo frutos. Assim, a gente vê também como o movimento deles de investir em inovação já se reflete no negócio deles também, nos clientes. Então, pra gente funcionou muito bem. Legal. Não é simples. Nunca né? Mas eu acho que o principal, se eu pudesse sugerir para quem está nessa fase de pensar, na verdade, a primeira coisa é pensar se realmente você precisa de um investidor. E ter uma tese muito clara e não depender disso. A minha sugestão seria essa. Se você está fazendo uma rodada de investimento que você depende dela, provavelmente o problema é outro. Então, e provavelmente também você vai conseguir um investidor que der, e não o que você vai poder escolher. Então, aí eu já não consigo nem opinar, porque eu não passei por isso, mas acho que é um outro negócio. Se você entendeu o que você quer, porque é uma coisa muito clara, que pode até ser que dê errado, mas você vê muito claramente que você vai botar o dinheiro de um lado aqui e ele vai sair multiplicado do outro, escolha bem. Às vezes até... Porque é um casamento, né, cara? Assim, um casamento. É uma relação que precisa ter bastante claro ali. O que eu diria deixe, inclusive, o seu investidor duvidar das suas decisões, mas não das suas intenções. Então, é até importante que ele questione as suas decisões, porque você tem que estar com embasamento suficiente para conseguir convencê-lo. Sem dúvida. Mas é muito importante que vocês estejam alinhados nas intenções. Show. Eu acho que isso, muitas vezes, ou diria a maioria das vezes, você passa por isso também, são decisões que não tem certo e errado. Sim. Né? Tem caminho A, caminho B, caminho C, exato. E aí você vai ter que escolher bancar aquilo ali, ir pra frente, não ser teimoso. Também, né? Que eu acho que é importante, apesar de tinha um pouquinho, mas... Rafa, antes da gente caminhar pro bloco final aqui, pessoal, se você tá gostando aqui do episódio, ative o sininho aí do Concretiza para você receber os novos episódios. Deixa aqui teu comentário, o que você gostaria de saber mais sobre esse mercado da arquitetura. Eu pego o homem aqui, especialista, para trazer a resposta para vocês aqui. Rafa, pro bloco final, como é que você vê aí os próximos passos, plano de futuro aí desse grande business aí, desse grande ecossistema, né? A gente conversou um pouco nos bastidores já algumas vezes e tá nascendo aí um big projeto, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas
Pode falar. Pode falar, que é a grande Bienal, né, da arquitetura, que está prevista aí, tipo, primeiro trimestre. Isso. Do próximo ano. Fala um pouquinho aí pra gente aí, cara. Boa. Eu vou falar, não teve lançamento oficial ainda, mas se bobear, estamos dando o furo aqui. Então, quando a gente entendeu que a gente tinha se consolidado muito bem, tanto no B2B ali, apoiando os arquitetos, com uma base bem grande, com indústrias fortes atrás da gente, e cada vez mais nos tornando a maior plataforma de contratação de arquitetos do Brasil, a gente começou a entender que o nosso desafio, ele ia além. Ele ia muito mais no sentido da gente resolver aquele número que eu te falei. Então, a gente ter mais pessoas contratando arquitetos no Brasil. E quando a gente começou a olhar para esse desafio, a gente viu que a base fundamental dele era a falta de entendimento sobre arquitetura. Então, a gente via que a maioria dos conteúdos de arquitetura e design no Brasil, eles são para inspirar, eles são para expor, mas eles não são para explicar e nem para fazer a pessoa entender. Então, em cima disso, a gente começou a sentar e desenhar em cima disso e falou, cara, tá faltando um ambiente onde o consumidor possa entender a arquitetura. Então, do mesmo jeito que em vários outros setores você tem, sei lá, museus, exposições, eventos que explicam a dinâmica daquele setor, na arquitetura faltava isso. E aí a gente, talvez até pela posição de mercado hoje, ao abraçar esse desafio, a gente acabou fazendo o que vai ser o maior evento de arquitetura do Brasil, da história do Brasil. Vão ser 20 mil metros quadrados no meio do Ibirapuera, em março e abril de 2026, e vai chamar Bienal de Arquitetura Brasileira. Então, acho que é a primeira vez que a gente fala disso em público aqui. Caceta. A gente está numa fase agora de trazer, de construir essa relação com as marcas que querem estar presentes. Vai ser um evento inteiro que a gente vai tocar pelo nosso instituto sem fins lucrativos. Então, ele é mais do que um evento, ele vai ser um movimento mesmo de trazer o brasileiro para entender de arquitetura brasileira. Na verdade, trazer todo mundo para entender de arquitetura brasileira, as nuances, as regionalidades. Então, a gente vai ter um pavilhão, que é o Pavilhão Brasil, que vão ser ambientes, 28 ambientes, e vai ganhar um arquiteto de cada estado brasileiro. Então, os ambientes vão ser idênticos para que os visitantes possam comparar um com o outro, com clareza, mas cada arquiteto vai ter a sua representação do seu próprio estado sobre aquele ambiente para trazer o regionalismo sutil ali de cada lugar. Então, todos os ambientes vão ser conquistados através de concurso. Então, o arquiteto ele não paga para entrar, ele tem que ganhar para participar, disputar e ganhar um concurso para entrar. A gente vai, inclusive, remunerar esses arquitetos que ganharem. E o visitante vai ter acesso a toda essa explicação dos detalhes da arquitetura. Então, aguardem, em breve mais informações. A gente está nessa fase de, inclusive, vamos trazer muita marca para conversar com esse público nesse ambiente. É um movimento que ele começa agora e que a gente espera que ele realmente seja um motor de crescimento da profissionalização do nosso setor, para que as pessoas entendam que hoje, sim, é possível reformar de uma maneira profissionalizada, gastando justo. Né, que eu acho que é o que no fundo todo mundo quer. Sim, acho que essa é a nossa grande missão, né, cara? Porque é isso, acho que é democratizar de fato todo esse trabalho de criação, de execução, para que isso esteja o mais acessível possível à população, né? Isso aí. E que esses 9%, isso suba muito, né? E a gente possa, como o Brasil, ser um país de referência, assim como né? Em vários ícones da arquitetura, mas que isso possa estar mais difundido aí para a população toda. Exatamente. Maravilha. E além de ambientes, o que você imagina nesse negócio? Você vai ter palestra, você vai ter... E o período vão ser 2 meses mesmo? Vão ser 2 meses. A gente... queria até ficar mais, viu? Mas a gente vai fazer... Inaugura no ano que vem, dia 27 de fevereiro. Vamos ter uma programação de conteúdos até dia 30 de abril, que é o último dia da mostra. Então são 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses de evento. Todos os dias vão ter conteúdos não só sobre arquitetura, mas também conteúdos musicais. A gente vai trazer muita música brasileira em seus diversos formatos ali para dentro. A gente quer conectar a arquitetura no campo da cultura, que ela acabou ficando muito como algo tido como mais elitista, como mais exclusivo, muito no campo ali do luxo, e ela, claro que ela permeia isso, ela tem esse charme que a gente não quer perder, mas a gente quer trazer ela também para o campo da cultura, mostrar como ela impacta
o comportamento das pessoas e por que ela impacta também. Então a gente vai misturar muito música, cinema, arte pra caramba, vai ter tudo ali misturado e conteúdos todos os dias. Em breve a gente vai começar já a colocar isso no ar, então tá todo mundo também super convidado, quem tiver em São Paulo, quem não tiver também, são 2 meses, dá tempo suficiente aí pra vir pra cá. Marcas interessadas também que querem estar ali dentro, falar com esse público ou né, dialogar dentro desse território da arquitetura. Procurem a Arca aí. Procurem a Arca, que a gente está aí já a todo vapor para colocar isso no ar. A gente vai construir 12 casas, inclusive, no meio do Ibirapuera, então vai ser um trabalho grande, mas super prazeroso aí. Show de bola. Rafa, e para finalizar aí, cara, sobre sonho grande, né? Você hoje tem basicamente esse Arcaton ainda continua como um grande produto da Arca, né? Tendo a Arca Box como sendo esse suporte de tecnologia, para resumir bem a coisa, esse suporte de tecnologia com todo esse portfólio de produtos, inovação, todas as tendências de mercado vindo aí. E como é que está o posicionamento estratégico hoje da Arca? O que é o sonho grande aí nos próximos 3 anos aí, pelo menos? Cara, pra gente assim é muito claro, a gente quer realmente ser a principal plataforma de contratação de arquitetura do Brasil e do mundo, tá? A gente tem uma clareza muito grande de que hoje a arquitetura brasileira ela é muito mais valorizada lá fora do que aqui. Sim. Então a gente quer começar, estamos nesse caminho, né, que a gente veio falando de valorizá-la aqui, ser uma ferramenta de valorização da arquitetura para o brasileiro, e a gente tem um plano muito claro de internacionalização também. Só que não internacionalização de abrir uma Arca com uma comunidade de arquitetos americanos, por exemplo, mas sim da gente ser uma plataforma para que populações de outros países possam contratar a arquitetura brasileira. Legal. Então, eu acho que o sonho grande seria a gente realmente ser uma plataforma global de contratação de arquitetura brasileira. Então, conseguir estimular que a nossa arquitetura saia daqui de uma maneira original, se expanda e não saia como um extrativismo, e sim como algo que faça com que a gente cresça, inclusive internamente. Acho que é bem por aí, ser uma plataforma global de arquitetura brasileira. Cara, show de bola, Rafa. Obrigado demais pelo tempo aí. Você sabe que, eu sou muito fã do trabalho de vocês, ainda mais que estamos extremamente inseridos nesse mercado. Eu acho que eu posso até me colocar nesse bolo, mas nós somos propulsores dessa grande mudança, né? Então, eu sou muito fã. Obrigado pelo trabalho que você tem feito, né? Acho que são só empreendedores querendo, cara, disruptar e resolver problemas de grande escala que a gente vai conseguir de fato chegar e transformar esse setor. Então, cara, obrigado pelo tempo. Eu sei que teu tempo é extremamente corrido, né? Deixa aí teus contatos da Arca, o teu, como é que o pessoal te acha aí? Pô, eu que agradeço pelo trabalho que vocês fazem, porque pra gente é super importante essa referência que vocês são no mercado. Então, obrigado, me convidem mais vezes, super à disposição. Com certeza vamos falar mais. Papos todos que vocês quiserem. Quem quiser procurar a gente, arca.company no Instagram, arca.com.br. Lembrando que Arca é A-R-C-H-A. Isso é bom tem um H no meio. Eu acho que eu sou acostumado que eu sou Rafael com PH, eu botei isso na empresa também, então é Arca com CH. Arca Company, arca.com.br, e agora que a gente já revelou aqui, bienaldearquiteturabrasileira.com também, e Bienal de Arquitetura Brasileira no Instagram. Se quiser procurar, estamos por lá. Tá bom? Maravilha. Pessoal, vocês me acham lá no Fábio G. Moraes no Instagram, ou às vezes até no LinkedIn também, Fábio Moraes. Sigam a Decorafit, sigam o podcast. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. A gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!